Pega a palavra de Deus e abra ela em Josué, capítulo de número 3. Josué, capítulo de número 3. Versículo de número 7. Josué, capítulo 3, versículo de número 7. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, governe, me ilumine. Amém. Josué capítulo 3, versículo de número 7, na palavra de Deus, está escrito da seguinte maneira: Yahvé disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo Israel, para que saibam que assim como estive com Moisés, estarei contigo. E tu ordenarás aos sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: quando chegardes à borda das águas do Jordão, parareis no próprio Jordão. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé, vosso Deus. Acrescentou Josué: nisso reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gergeseus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra vai passar o Jordão diante de vós. Agora, pois, tomai 12 homens das tribos de Israel, um homem de cada tribo, e quando as plantas dos pés dos sacerdotes que transportam a arca de Yahvé, Senhor de toda a terra, pousarem nas águas do Jordão, as águas do Jordão serão cortadas. As águas que descem de cima pararão numa só massa. Amém? Senta aí, presta atenção em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa pregação é íntimos da palavra de Deus. Quando nós estávamos em oração sobre os temas que iriam ser abordados nesse retiro, o Senhor, Ele falava sobre criarmos uma real intimidade com a palavra dEle. E o Senhor, Ele quer levantar em nossa atualidade pessoas que têm um real entendimento daquilo que é sagrado. Nós estamos diante de pessoas, meus amados irmãos, constantemente, no decorrer dos nossos dias, nós temos a experiência de conviver com pessoas ignorantes referente às coisas de Deus. Nós estamos diante de situações em que as pessoas desconhecem o sagrado. Tanto é que qualquer ação virtuosa que você tem, as pessoas já acham que é exagero. As pessoas já acham que aquilo é demais. As pessoas passam a pensar que você está querendo ser exagerado demais, quando na verdade o que você fez até aqui não chegou nem mesmo aos pés daquilo que os santos já chegaram a vivenciar nas suas experiências de loucura. Quando você passa a conviver com alguém verdadeiramente espiritual, que a pessoa começa a contar as experiências que já teve na sua caminhada de fé, na sua intimidade com a palavra de Deus, você se assusta. Você olha para a pessoa e diz: meu Deus, como é que isso é possível? Por isso que eu digo que muitas das vezes as experiências espirituais são tão verdadeiras que parecem mentiras. As pessoas não estão acostumadas a escutarem experiências profundas, experiências íntimas com a comunicação que Deus tem para elas. O que é que acontece? Existe um olhar de incredulidade. Quando a gente fala que o mar vermelho se abriu, tem gente que diz: eu não acredito nisso. Meu irmão, o que é abrir um mar vermelho para aquele que criou
todo o universo. Nós precisamos saber reagir diante da incredulidade, diante da frieza espiritual que hoje nós presenciamos na terra. Cada vez que o tempo passa, nós estamos nos aproximando do juízo final. E a palavra já dizia que era uma profecia. Se você ler Mateus 24 e Mateus 25, você vai entender o que Jesus nos alertou sobre a época do fim dos tempos. Nós já estamos começando a época das dores. Ouvireis falar de guerra e de rumor de guerra. A palavra nos exorta, já nos alerta que virá um tempo difícil, complicado, que a incredulidade ia aumentar, a fé do povo ia diminuir, a falta de caridade ia acontecer sobre a terra, ia ter fome, ia ter guerra, ia ter peste, ia ter muitas situações complicadas. E é nesta atualidade em que se levanta aqueles que são verdadeiramente apóstolos dos últimos tempos, pessoas que começam a ter uma intimidade com a Virgem Maria. Nesta intimidade começam a entender que a devoção mariana nos conduz para mais próximo desta intimidade com a palavra. A palavra de Deus deve ser conhecida, vivenciada por cada um de nós. Somente os íntimos da palavra de Deus irão atravessar as portas do reino dos céus. Se você não tiver intimidade com a mensagem, com a carta de amor que Deus fez para você, você não vai ser salvo. Você precisa conhecer as realidades espirituais, as realidades sagradas que Deus vem transmitindo de geração em geração para cada um de nós. Aqui está dizendo que Yahvé disse a Josué: hoje começarei a engrandecer-te aos olhos de todo o Israel. Por que ele falou isso para Josué? Porque quando você começa a ter uma intimidade verdadeiramente com Deus, você é alguém que chama atenção. Você não chama atenção por sentimentalismo. Você não faz cara de coitado para as pessoas olharem para você. Sabe por quê? Porque você não nasceu para levar nome de coitado. Você não nasceu para levar nome de alguém que é triste. Você não nasceu para levar nome de derrotado. Não. A atenção que eu estou dizendo, que pessoas que têm intimidade com Deus recebem, é a atenção que as pessoas se pronunciam da seguinte maneira: aí é um homem de Deus, aí é uma mulher de Deus. Essa pessoa conhece aquilo que é sagrado, ele conhece a mensagem de Deus, ele tem intimidade com algo que eu não tenho, ele conhece alguém que eu ainda não conheço, ele tem experiências que eu não tenho, ele já teve experiências espirituais que eu admiro de longe. Então as pessoas passam a te olhar como verdadeiramente sal da terra e luz do mundo. Existe uma atenção. Josué recebeu uma mensagem poderosa de Deus quando ele disse: eu vou engrandecer você diante dos povos. Ah, irmão, isso aparenta ser algo contraditório, pois se nós reconhecermos a nossa miséria, é que nós seremos santos. Como é que Deus olha para alguém e diz que vai engrandecer aquela pessoa, se a palavra vai dizer em João 3,30, importa que ele cresça e eu diminua? Por acaso a Sagrada Escritura está dentro de uma contradição? Não, não está. Entenda que uma coisa é Deus te engrandecer, outra coisa é você se engrandecer. Josué foi engrandecido por Deus e não por si próprio, foi engrandecido por Deus e não pela sua carne. Quando Pedro foi usado por Deus em dizer: tu és o Cristo, o Messias, o Filho de Deus vivo, o Senhor disse para ele: não foi a carne e o sangue que te revelou, mas o meu Deus que está no céu. Quem escolheu Pedro para ser o primeiro Papa não foi ele mesmo, porque não pode alguém se auto-ordenar, conforme diz Hebreus 5, do 1 ao 4. Ele não se ordenou, ele foi escolhido pelo Senhor. Uma coisa é Deus te engrandecer, outra coisa é você se engrandecer. Quando Deus te engrandece, ele te aproxima do céu. Quando você se engrandece, você se aproxima do inferno. Existe uma diferença, porque quem se engrandece são naturais, e aqueles que são engrandecidos por Deus são espirituais. A minha intimidade com o Senhor, reconhecendo a minha fraqueza, então sou forte, porque quando eu reconheço que eu devo levar
levar a minha cara ao pó, Deus me levanta como profeta. Muitos entre nós pegaram uma parte de uma pregação que eu concordo que devemos levar a boca ao pó, uma pregação que veio da palavra de Deus. Muitos entre nós estavam dizendo: vamos levar a boca ao pó. Sim, eu creio e eu também necessito levar a minha boca ao pó, descer ao pó da terra. Mas eis que surge um tempo em que Deus já não quer mais que você apenas fique com a sua boca no pó. Está na hora de você levantar a sua boca do pó e fazer Deus fazer da sua boca uma flecha que ataca os infernos e que faz conversões acontecer. Sim, vamos levar a boca ao pó, mas nós não devemos ficar parados lá no pó. Sabe por quê? Porque a única criatura que levou a boca ao pó e permaneceu lá foi a serpente esmagada pela Virgem Maria. Um profeta desce ao pó para levantar do pó como profeta. Ele desce para se arrepender e se levanta para profetizar, para pregar, para curar, para libertar e para levar avivamento para os corações. Aqueles que acreditam nesta palavra, diga: eu creio, eu tomo posse, e aplaudam o Senhor. A palavra está dizendo de forma direta. Diga para a pessoa que está do seu lado: é hoje. Disse então Josué aos israelitas: aproximai-vos. Intimidade é só de perto. Não tem como você ser íntimo de alguém de longe. Não tem como. Aproximai-vos e ouvi as palavras de Yahvé, vosso Deus. Ele estava dizendo: eu preciso lembrar vocês que vocês têm um Deus, que vocês têm um Criador, que você tem alguém que é soberano, que é eterno. Ei, vem para cá, vem escutar a palavra de Deus. Vocês precisam se aproximar. Não, ele não quis pregar na distância. Sabe por quê? Porque ninguém consegue regar a árvore de longe. Precisa se aproximar, precisa conhecer, precisa estar perto. Ele diz: aproximai-vos para ouvir a palavra de Deus. Você que está aqui, se aproxime desta palavra. Não fica de longe, porque quando Pedro disse isso para Jesus, ele estava perto de Jesus, mas quando ele seguiu Jesus de longe, ele negou Jesus 3 vezes. Já é a hora de pessoas estarem próximas da revelação, próximas do Apocalipse, próximo desta palavra. O Senhor não quer apóstolos distantes, porque quando você se distancia, o medo te pega, a insegurança te pega, e ali, antes do galo cantar, existe uma negação, existe uma apostasia. Deus está querendo você de perto. Olha para a pessoa que está do seu lado: é de perto, irmão. Se aproxima, irmão. Quando existe intimidade, acontece isso. Quando existe uma revelação que está dentro do coração de Deus, olha, vai ter muita revelação que Deus, Ele vai chegar no ouvido da sua alma, que vai chegar só para você. Vai ter revelação, irmão, que Deus vai querer falar no teu ouvido. Ele não vai querer revelar ao público. Ele vai querer primeiro falar no teu ouvido. Porque primeiro precisa penetrar em você, depois transbordar. Aí o Senhor chega na tua intimidade. Se Ele vê que você se aproximou, se Ele vê que você quis estar perto, se Ele vê que você está o seguindo de perto, íntimo desta palavra, o Senhor vai te dar uma revelação. E depois que você tirar a boca do pó, você vai pregar em cima dos telhados.
Porque no Evangelho diz que nós temos que falar aquilo que escutamos em secreto, devemos pregar de cima dos telhados. O que a palavra está querendo dizer? É que existe uma voz que vai se destacar no meio do povo. Você vai se destacar no meio do povo, não por você ter se elevado. Pregador que se envaidece não fabrica corações de carne, fabrica corações de pedra, porque não tem intimidade com Deus. Busca pregar para ter atenção para si e não para Deus. Então você vai pregar de cima dos telhados, não por sua autoridade, não porque você subiu só nos telhados, porque aqueles que verdadeiramente sobem nos telhados é como aquele homem que não andava e teve que ir pelos telhados para encontrar Jesus. O Senhor está querendo que você suba nos telhados para pregar. E isso quer dizer o quê? Que você tenha um destaque na cidade que você mora, no bairro que você mora. Não um destaque vaidoso, não um destaque gerado pela sua carne, mas um destaque como os profetas tiveram. Ali naquela região tem um homem de Deus, procura ele, procura ela, porque ele reza, ele tem revelações, ele é usado pelo Espírito Santo. Aqui é um destaque concedido pela graça de Deus, não é pelo seu esforço, é pela graça de Deus que isso acontece, porque sem a graça você não chega em lugar nenhum. O Senhor, Ele quer você de perto, assim como Ele disse, nesse momento em que eu prego para vocês, Ele está dizendo: eu irei te exaltar em meio à sociedade, não para você ser vaidoso, nem para você ser celebridade, não, mas para você ser reconhecido como alguém que tem uma pregação de autoridade. Enquanto você estiver andando na rua, você vai ser uma denúncia para os pecados, você vai ser alguém que denuncia a sociedade perdida, não uma denúncia para condenar, mas uma denúncia para converter, para curar, para transformar. E é isso que Deus está dizendo para você: eu irei exaltar o teu ministério. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes, disse a Virgem Maria. Se aproxima! Se aproxima! Diga para a pessoa que está do seu lado: pega ele, Jesus. Aleluia. Acrescentou Josué. Pega a palavra aí, versículo 10. Acrescentou Josué: nisto reconhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que certamente expulsará da vossa presença. E aí ele saiu dizendo o nome dos inimigos. Deixa eu te falar uma coisa: quando você passa a ter uma intimidade com o Senhor, quando você passa a ter um conhecimento sobre Deus verdadeiro, o que é que acontece? Você passa a entender que Deus é um Deus vivo. Aqui ele diz, olha só: nisto reconhecereis. Nisso que? Na aproximação. Depois que ele diz: venham para perto para vocês escutarem a palavra de Deus. Depois que eles são atraídos para perto da mensagem, eles são conquistados pela graça de Deus, ao ponto de reconhecer que esse Deus que Josué servia, que Josué era submisso, que Josué era usado pelo Espírito Santo, não é um Deus morto, é um Deus vivo, vivo e de autoridade. Esse Deus é vivo, respira. A palavra de Deus em minhas mãos, ela respira, e existe um pulsar de coração nesta palavra que eu carrego em minhas mãos e em meu coração. Hoje de manhã eu estava orando na rede, eu coloquei o pano por cima de mim e eu comecei a orar com a palavra. Eu sentia a palavra como se ela estivesse pulsando, um coração sacudindo ela, e eu dentro daquela rede, pessoas que talvez passou por mim, estavam olhando de longe, achava que era apenas o Daniel rezando um terço ali sem sentido nenhum. Meu irmão, profeta, quando reza o texto, ele mergulha no mistério, ele apenas não repete uma oração. Os protestantes pensam que a gente tem vãs repetições. Mal sabem eles que quando um profeta pega no santo texto, é como se ele estivesse voltando a 2000 anos atrás e entendendo o mistério da comunicação de Deus. Quando eu comecei a falar com o Senhor, a palavra pulsava nas minhas mãos, eu sentindo a força daquela palavra, a autoridade daquela palavra.
palavra, e eu dizendo para Deus: Senhor, quero te servir de perto, porque é de perto que a gente conhece os detalhes, é de perto que eu entendo, é de perto que eu escuto, é de perto que eu gero segurança, é na intimidade que eu me abandono, é na intimidade que eu me lanço por total. Ninguém consegue contar um segredo a outra pessoa se não tiver intimidade com aquele alguém, se não tiver aproximação com aquele alguém. Assim é Deus contigo. Ele quer te falar os segredos que Ele tem no coração dele para a sua vida, mas Ele deseja que você se aproxime. Ele já está perto de você, mas será que você está perto dele? Deus está em todo lugar, mas nem todas as pessoas estão em Deus. Existem pessoas que não estão conseguindo entender a revelação, porque não querem ter uma real intimidade com o Senhor. Ei, se aproxima e você vai reconhecer que Deus é vivo. Aleluia. Teve uma vez que uma pessoa chegou para mim e disse: irmão, não acredito que Deus existe. Eu disse: pois vamos lá em casa e vamos orar. Ele: não, eu quero que você me dê explicações. Eu: irmão, para mim te explicar quem é o Deus que eu creio, primeiro eu quero que você entenda que o Deus que eu creio vai muito mais além das explicações que você quer me exigir. Você quer provas em papel, você quer provas dentro da limitação do teu pensamento, da tua incredulidade. Eu quero te mostrar algo que vai além daquilo que tu conhece pelos livros que tu andou lendo, por aquilo que tu escutou dos teus coleguinhas de internet, por aquelas picuinhas de Facebook. Eu quero te dizer uma coisa: se você quer saber quem é o Deus que eu creio, vamos lá em casa e vamos orar. Ele disse: mas eu não sei orar. Não importa. Você não sabe orar, mas eu sei orar. E o Deus que eu creio vai atingir o teu coração. Ele disse: mas isso é fanatismo e vai ser apenas um sentimento que eu vou ter. A psicologia explica isso. Eu disse: vamos lá em casa. Quando ele chegou lá em casa, o cara era ateu. Na época eu estava vivendo uma vida de ascese intensa. Quando ele começou a oração juntamente comigo, fez o sinal da cruz, bem direitinho, quando eu comecei a orar, a vela saiu do lugar sozinha. Ele disse: você puxou? Eu disse: não puxei, até porque eu estou longe. Ele disse: não, existe alguma coisa aí. Eu disse: pois vai lá e pega, vê se tem. E aí ele foi lá, mexeu para um lado, para o outro, acende a luz, eu acendi. Ele mexeu para um lado, para o outro e nada. Ele pegou e botou no canto de novo. Eu disse: vamos orar de novo, irmão. Ele pegou e vamos. Agora eu vou ficar atento. Não vou fechar os meus olhos. Eu disse: não tem problema, fica de olho fechado. Ele disse: eu estava já de olho fechado. Estava não, tu vê a vela mexendo? Como é que tu estava de olho fechado se tu vê a vela mexendo? Ele disse: é porque eu tenho uma incredulidade, você precisa me respeitar. Eu disse: irmão, feche os seus olhos, vamos orar que o sobrenatural vai se manifestar para você. Ele disse: eu não vou fechar meus olhos, porque vai que alguma coisa se mexe, eu vou pensar que é você de novo. Eu disse: não importa do jeito que você está aqui, mas existe um Deus vivo querendo falar com você. Comecei a orar. Ele começou a sentir um arrepio, uma frieza, começou a sentir como se pessoas estivessem andando dentro do quarto. Ele disse: o que é que está acontecendo? Eu disse: é Deus. É Deus falando. É Deus agindo. É Deus falando. O cara começou a chorar. Eu disse assim: olha, é o seguinte, já que você não acredita em Deus, você lembra quando você tinha 8 anos de idade que aconteceu isso na sua vida? Tem uma prima sua que se matou no ano de 1900 e tanto. Ele começou a dizer: você sabe dessas coisas porque quem foi que lhe contou? Eu disse: o Espírito Santo está me contando, porque Deus vivo está aqui. Ele pegou, olhou para mim e disse: mas ninguém sabia dessa história, ninguém que você conhece sabia dessa história, você nem conhece minha família. Como foi que você chegou a descobrir isso? Eu disse: irmão, existe um Deus vivo querendo falar com você. Você não crê. Sabe por que você não crê? Porque teve um dia que você pegou a praga do seu notebook, foi olhar uma merda na internet e acreditou naquilo. Você acessou o site tal, era assim. Você estava sozinho dentro do seu quarto. E agora, quem foi que me disse? Ele disse: Deus. Se aproxima e reconhece que Deus é um Deus vivo. É vivo. Eu estava orando ontem e o Senhor dizia: o demônio odeia os atentos. Olha só o que eu anotei aqui. O demônio odeia os atentos, os que percebem o que de fato está acontecendo. Por que Deus quer que você leve a sua boca ao pó? Você sabe o que é que a palavra de Deus quer dizer com isso? É quando você leva a sua boca ao pó, é quando você se arrepende. É quando você se arrepende dos seus pecados. É quando você reconhece a sua fraqueza. O que é que na quaresma a gente escuta muito?
Na quarta-feira de cinzas a gente escuta muito: do pó viestes e do pó tu irás retornar. Então, quando você leva a boca ao pó, você desce, você desce, você desce. Olha só, uma das melhores formas de você levar a sua alma a Deus é você descendo ao pó. Você desce. Ó, você está com sua palavra aberta aí. Então abre aí ela em 1 Samuel. Agora eu vou te explicar o que é que Deus quer fazer com você depois que você descer ao pó. Aleluia. Aleluia. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 8. Essa palavra vai transformar a sua vida agora. 1 Samuel 2, versículo 8. Agora eu quero direcionar essa palavra para o teu ministério. Eu quero direcionar. Você foi... Olha para cá, não olha para ela agora não. Olha aqui. Você que desceu... Você que chegou a descer, ó, você sabe por que muitas pessoas foram para o inferno? Porque muitos quiseram se elevar. Enquanto uns se engrandecem, nós descemos e crescemos. Enquanto muitos se elevam, eles mesmos cavam a sua própria cova. O Senhor está querendo dizer, já que você desceu sua boca ao pó, já que você foi até as profundezas para se arrepender, agora escuta o que é que eu vou fazer contigo depois que você desce ao pó. Na palavra diz em 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentar-se com os nobres e colocá-los num lugar de honra, porque a Yahvé pertencem os fundamentos da terra e sobre eles colocou o mundo. Quais os fundamentos da terra? Quais as colunas da igreja? A Eucaristia e a devoção à Virgem Maria. Aí você passa a entender aqui, depois que Deus faz você descer ao pó, você se arrepende, você muda de vida no teu arrependimento, você recebe o perdão dos teus pecados pelo sacramento da penitência. Depois que você é perdoado por Deus, Ele diz para você, está na hora de você se levantar. E agora a sua boca que estava no pó passa a lançar conversão nos corações. Está na hora da boca parar de estar curvada e se levantar para atingir. Quando você desce, você é atingido. Quando você levanta, você atinge. O Senhor está dizendo para ti hoje, você tem que se arrepender e no teu arrependimento sincero, eu irei te capacitar. Por isso que eu gosto de falar, quando sou fraco, então é que sou forte. Porque quando desço, eu sei que eu irei levantar. E quando eu me levanto, eu não levanto para brincar. Eu levanto para fazer muitos descerem, para que aqueles muitos que descem possam se levantar e assim gerar uma geração de pessoas esclarecidas na verdade, esclarecidas na mensagem da palavra de Deus. Levanta do pó o fraco e do monturo o indigente, para os fazer assentar-se entre os nobres. Teve uma vez que um homem milionário me procurou para me rezar nele. Eu disse, interessante. Era para eu estar batendo na sua porta para te pedir algo, mas está sendo ao contrário. Ele disse, você sabe por quê, irmão? Eu disse, não, por quê? Ele disse, porque Deus derruba do trono os poderosos. E Deus me derrubou do trono que eu sentava lá na minha riqueza, para me poder entender que eu necessitava, com humildade, buscar alguém usado por Deus. Meus amados irmãos e irmãs, na atualidade são os pobres que pedem esmola aos ricos. No juízo final serão os ricos que irão pedir esmola aos pobres. Porque é naquele momento onde Deus vai esclarecer que a riqueza material não consegue permanecer contigo durante toda a eternidade. Está na hora de se levantar do pó. Você desceu, você se arrependeu, você foi até as profundezas. E agora você entende o quanto o demônio odeia as pessoas atentas.
O demônio odeia os atentos. Os que percebem o que de fato está acontecendo. Foi o que o Senhor me disse ontem em oração. Aqueles que percebem, eu estou percebendo o que está acontecendo. Você está aqui, eu estou pregando a palavra de Deus para você. Você está percebendo. Você está percebendo o que de fato Deus está querendo te falar? Será que você está conseguindo discernir o que de fato está acontecendo agora? Feche seus olhos onde você está. Senhor, eu quero entender, Senhor. Eu quero entender. Eu quero entender. Diga para Deus, eu quero entender. Vai falando com tuas palavras, eu quero ser esclarecido. Eu quero aprender, Senhor. Eu quero conhecer mais. Eu quero ser uma pessoa esclarecida, que conhece a doutrina, que conhece a palavra. Vai falando para Deus. Fala para Deus. Aleluia. Aleluia. Pega a palavra aí de novo. Pega a palavra de Deus. Eu quero que você abra a sua Bíblia. No primeiro livro de Salmos. No primeiro capítulo de Salmos. No Salmo de número 1. Pega aí a palavra. Você sabe por que Deus, Ele quer que você desça até as profundezas do teu arrependimento? Porque Ele quer que você entenda isso aí. Primeiro salmo da Bíblia. Feliz o homem que não vai ao conselho dos ímpios. O que é que acontece quando você peca? Você não vai ao conselho dos ímpios. Você vai na intimidade com Deus pedir perdão. Aí a Bíblia diz que não vai ao conselho dos ímpios, não para no caminho dos pecadores. Não para no caminho dos pecadores. Nem se assenta na roda dos zombadores. Percebe uma coisa. O texto que a gente leu lá atrás, antes de eu pedir para você abrir nesse aí, aonde foi que o Senhor disse que você tinha que se assentar? Num lugar de honra. E não na mesa dos encarnecedores. O Senhor deseja que você se arrependa, que você seja curado e transformado, para você estar no lugar de honra. Qual é o lugar de honra que Deus quer que você esteja? Nos altares da igreja, você canonizado. Em nome de Jesus. Você já imaginou você ser canonizado? Será que você já imaginou a igreja reconhecendo você como santo, como santa? Pois é, Deus quer fazer você estar nesta mesa aí. Deus quer fazer você estar assentado nesta mesa. Vai lá para o Salmo 22, quem está na Bíblia, Ave Maria. Aleluia. Salmo 22, Bíblia, Ave Maria, Jerusalém, Salmo 23. Yahvé é meu pastor e nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar, para as águas tranquilas me conduz e restaura minhas forças. Ele me guia por caminhos justos, por causa do seu nome. Ainda que eu caminhe por vale tenebroso, nenhum mal temerei, pois estás junto a mim, teu bastão e teu cajado me deixam tranquilo. Diante de mim preparas a mesa. O Senhor tem uma mesa preparada. E nesta mesa, só senta nesta mesa aqueles que lá em Romanos, capítulo 2, versículo 10 diz: glória, honra e paz a todo aquele que faz o bem. Nesta mesa, é a mesa dos santos. Deus quer você sentado nesta mesa. Ele fez você descer para te elevar. Ele fez você descer para te elevar. No profundo do teu arrependimento, imagino eu, Deus olhando para o teu coração, lá no santuário do Sagrado Coração de Jesus, você prostrado diante do altar, dizendo para Deus: eu pequei, eu errei, eu fui fraco, mas eu estou aqui, meu Deus, deixando minha boca ter contato com o pó
do arrependimento, para mim me converter, para quando eu sair desse lugar, eu possa levar a este lugar as pessoas que estão lá fora. Deus está fazendo algo diferente na sua vida nesse retiro, para fazer você se assentar entre aqueles que foram santos. Imagino eu, você nas portas do céu, olhando São Padre Pio, de braços abertos no céu, dizendo: eu sabia, meu filho, que eu ia te conhecer um dia. Imagino eu, Nossa Senhora lá, dizendo: eu estou aqui, vem, entra para nunca mais sair. E Jesus abraçando você. Vai ter um momento que a pupila do seu olho vai enxergar dentro dos olhos da pupila de Deus. E Deus vai dizer: agora você nunca mais sofre. Agora você nunca mais chora. Lá embaixo você chorou, porque você estava no vale. Yahvé, meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastagens me faz repousar. Para as águas tranquilas Ele está me conduzindo. Eita Deus. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte. Aonde é esse vale? É a terra. Nós estamos passando pelo vale da sombra da morte. Nós passamos, meus amados irmãos. Tem gente que acha que cemitério é apenas um espaço geográfico de um quarteirão. É não, irmão. Os piores e mais podres cemitérios que eu conheço são aqueles que vivem afastados da verdade de Deus. O pior cemitério que existe na terra é o cemitério que se movimenta. Não é aquele monte de pedra que você vê. O pior cemitério que existe na face da terra é cemitério que se movimenta. São as pessoas que não têm intimidade com a palavra. São cemitérios ambulantes. São cemitérios. É tanto que o Senhor comparou os fariseus a isso. Os sepulcros caiados. Cemitérios em movimento. Foi um dos temas de pregação que eu já fiz. Cemitérios em movimento. São pessoas que estão mortas se movimentando. E acham a coisa mais normal do mundo. Você não é um cemitério em movimento. Você é alguém escolhido por Deus. O demônio odeia os atentos. Sabe por quê? Porque, olha, a espiritualidade, ela te dá um esclarecimento. Aonde alguém espiritual vai, ele é buscando discernir. Ele olha ao redor entrando em discernimento. Ele já entra em discernimento. Pessoas, quando são espirituais, já entram numa casa dessa querendo discernir se aqui tem um peso ou se aqui tem paz, como é que está a coisa. E aí ela já vai entrando em oração. Às vezes não é culpa do dono que está com peso, às vezes não é culpa do vizinho, às vezes não é culpa de quem mora na frente, há alguma coisa. E aí a gente já entra em discernimento. Por quê? Porque a intimidade com essa palavra nos dá um entendimento aonde nós colocamos os nossos pés. É por isso que a Dávila pregava aqui, que nós devemos estar constantemente falando com Deus. Constantemente. São pessoas que valorizam o discernimento. São pessoas que têm sempre acesso àquilo que é de Deus. São pessoas que estão constantemente com caneta e papel na mão já para anotar, para não perder a comunicação de Deus. Porque sabe que aquilo que Deus revela serve para impactar os corações. Eu estava orando ontem, eu podia ter esquecido, mas eu anotei, está aqui. O demônio odeia pessoas atentas. Eu imagino os demônios comunicando com o outro, dizendo assim: ei, vamos investir pesado naquele ali, porque ele é tão atento às coisas de Deus. Ele presta atenção. Ele presta muita atenção. A próxima pregação que eu vou fazer aqui é falando sobre isso. A atenção. É falando sobre não desprezar as profecias. Te prepara. O Senhor está falando para você: olha, seja atento. Olha, o que eu tenho visto de pessoas, Deus me dá visualização e tal, proclama ali no momento, mas esquece, daqui uma semana se você pergunta, talvez a pessoa não lembra. Eu talvez não lembre, você talvez não lembre, mas se você tiver anotado, você diz: irmão, aquele dia de oração eu anotei, naquele dia a gente teve isso e isso de visualização, serve até para hoje, quer ver? Vamos orar de novo? Buf, Deus confirma. Tem que ser pessoas de discernimento. Quem tem intimidade com a palavra de Deus, não despreza as profecias, não despreza. Sabe por quê? Porque entende que árvore não dá para ser regada de longe.
precisa de aproximação. Josué dizia, se aproxima para ouvir a palavra de Deus e dessa forma reconhecereis que Deus é vivo. A maior prova que Deus é na sua vida, meu irmão, é quando você entende que dá para se comunicar com Ele e que Ele lhe responde. Deus responde você. Deus responde. Olha, eu passei, foi 8 meses da minha vida rezando com uma folha seca dessa aqui, ó. Apanhei uma folha seca dessa e passei 8 meses rezando com a folha. 8. Eu gosto de fazer esse tipo de oração. 8 meses, eu olhava para a folha e dizia, oh Deus, fala comigo. E Deus falava, não, quero que tu tenha um coração seco. E Deus falava, foi 8 meses de revelação através de uma folha. Deus falava, eu sou a videira, vós os ramos, se arrancar fica desse jeito aí. Se perder intimidade fica desse jeito aí. Se não tiver comungando fica desse jeito aí. A sua alma está sendo como uma folha seca. Quando eu tinha pecado mortal, eu ia olhar para a folha seca. Eu dizia, eu estou seco assim como essa folha. Acabou o verde, acabou a vida, acabou o verdadeiro semblante que Deus quer que eu tenha. Quer ver, você olha para uma árvore dessa, você vê as folhas verdinhas, aí você olha para o chão e você vê as secas, mortas. E entenda que as que estão ali em cima da árvore não deixam de ter contato com o pó. Está ali o tronco. Se você for uma pessoa espiritual, você vai orar com tudo, meu irmão. Faça a experiência de apanhar uma folha seca dessa depois e até o próximo retiro você rezar com ela para você ver. É revelação, é Deus falando. E o povo ficava estranhando, porque eu levava a folha para todo canto e na hora das orações eu estava lá com a folha. Eita glória. O povo olhava assim, o que é isso que esse menino está rezando? A folha já estava se desfazendo todinha e eu com ela na mão. Quando você quer intimidade, você faz isso. Eu quero mais, eu quero entender mais, eu quero mergulhar mais. Uma vez eu tive uma penitência, até passei para alguns que eu dou direcionamento. Eu disse, ó, segura um ovo na mão e vai para todo canto com o ovo na mão, não pode quebrar não. Era uma atenção doida pelo ovo lá. Delicado, né? Pois é, mais delicado do que isso é sua alma. E por que você deixou de vigiar e orar? Né? Teve uma pessoa que um dia desse mandou a foto do ovo, ainda tem um ovo aqui. Eu disse, eita, glória a Deus. Guardou o ovo, acho que a Daiane tinha mandado para mim, não sei quem foi. E aí eu fiquei olhando para a situação e digo, meu Deus, quem quer ser íntimo desta palavra, se aproxima. E olha, eu vou te dizer uma coisa, tudo pode ser instrumento de aproximação a Deus. Ah, irmão, e se houver alguma coisa pecaminosa, até isso você pode se utilizar. Como? Não se entregando. Está repreendido em nome de Jesus. Se você for uma pessoa de discernimento, aonde você colocar os seus pés, você vai ter intimidade com a palavra de Deus dentro das comunicações que estão ao seu redor. Eu quero ver o que é que Deus vai me falar aqui. Uma vez eu cheguei num canto e eu fiquei contando as colunas de concreto. Contei e fui rezar. Aí Deus disse, é o Salmo. Quando eu fui ler o Salmo, era justamente uma mensagem específica para aquele meu dia. Eu disse, eita Deus poder. Tem dia que eu abro a Bíblia e não entendo nada. Mas eu pego as palavras que eu entendo e acabo formando um texto e Deus fala comigo. Intimidade. Pare de ficar no raso. Tem gente que já se acostumou a rezar, a levantar as mãos. Tem gente que já se acostumou a ir para o grupo. Tem gente que entrou num costume pecaminoso. O Senhor quer que você faça tudo como se fosse tudo de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Intimidade é isso. Aí o Senhor falava comigo hoje de manhã, isso já hoje, ó. Já hoje. O Senhor falava comigo. Ele dizia assim, diante dos atentos, a palavra de Deus, os atentos à palavra de Deus, o inimigo se levanta para cair de novo. Diante dos distraídos, o demônio triunfa. As pessoas que são distraídas, o demônio triunfa na vida delas. Elas não entendem nada. Não sabem de nada que está acontecendo. Sabe de nada. Agora, pessoas que são atentas, até assistindo um jornal, é em oração. É em oração. Teve gente lá, o presidente foi preso, eu fui orar por ele. Converte, Jesus, esse coração. Todo mundo metendo pau. Ele merece mesmo assim ser denunciado, né? Fez muita sem vergonhice. Mas quem foi que botou o joelho no chão por ele?
Antes de falar qualquer coisa. Quem foi que botou o joelho no chão? Antes de você falar que fulano é isso e aquilo outro, você já botou o seu joelho no chão por ele? Você já botou o seu joelho no chão e o coração em Deus por aquela pessoa? O Senhor está querendo levantar pessoas de discernimento e você só vai ter discernimento quando você amar essa palavra. Olha, eu ando com a Bíblia aqui no meu coração, não sei se vocês já perceberam, eu gosto muito de andar com ela aqui. Eu gosto que meu coração bata dentro da palavra. E aí tem pessoas que ficam olhando para mim assim na rua. Uma vez uma mulher me parou. Aí ela pegou e disse assim, irmão, interessante, eu vejo você passando na rua com a Bíblia aqui no seu coração. E aí eu fui para casa e eu estava me arrumando para ir para um lugar. Eu disse assim, tá faltando alguma coisa aqui em mim. Tá faltando alguma coisa. E eu fui, fechei os olhos e eu fui rezar para Deus me dizer o que é que estava faltando. E Deus dizia, a Bíblia. Tá faltando a palavra de Deus. Como você viu, irmão, eu quero que você faça também. Bota a Bíblia colada no teu peito e sair andando na rua evangelizando. Calado você evangeliza dessa forma. Intimidade. Queira intimidade. Conheça a palavra. Estude a palavra, porque o Senhor quer falar contigo. Continuei em oração. Deus me deu outra moção. O céu e a igreja gritam. Atenção, atenção, atenção. Quando alguém quer dar um aviso sério. Quando alguém quer dar um... Você já viu aqueles plantão que vem na televisão? Quando aquilo aparece é problema, né? Né? Aparecem umas câmerazinhas assim rodando, né? Não é assim? Aí aparece uma notícia ruim, é ou não é? Pois o Senhor está gritando no céu e na igreja. Atenção, atenção, atenção. Quando vem um alerta ao povo, essa palavra atenção vem antes. Por quê? Porque quer dizer assim, ó, o que vocês vão escutar agora não é algo comum. O que vocês vão escutar agora não pode ser escutado de qualquer forma. Então, o Senhor me dizia hoje pela manhã em oração, o céu e a igreja gritam. Aí eu escutava 3 vezes um grito estrondando no céu. Atenção, atenção, atenção. Depois dessas três vezes ter repetido a palavra atenção, veio a palavra cuidado. Aí continuou, pois não sabeis nem o dia e nem a hora do fim. Do fim que é o começo de tudo. Atenção, atenção, atenção. Quando você estiver enfraquecendo, sai caminhando e dizendo, atenção, 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 atenção. Eu preciso prestar atenção. Deus está falando. Você já imaginou se você, na hora que você se dispersa do momento espiritual, você morre? Como é que você ia chegar no juízo? Como é que você ia chegar no juízo final? Deus ia falar assim para você, olha, você só entra no céu se você disser a última frase que o pregador disse. Quem entraria entre nós? O Senhor está querendo dizer para você hoje, atenção, atenção, atenção. Ele não está dizendo não, não, não. Ele está dizendo atenção, atenção, atenção. Cuidado, pois você não sabe nem o dia e nem a hora. Está chegando o dia. Teve uma pessoa que disse para mim, irmão, eu vivo os meus dias como se fosse o último. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque um dia eu acerto. Eita, porque um dia eu vou acertar. Vai ter um dia que eu vou acordar e eu não vou dormir. Vai ter um dia. Um dia eu acerto. Por isso que o meu hoje já está sendo o último. Eu olhei para essa pessoa e disse, realmente você quer ter intimidade com o Senhor. O Senhor estava dizendo para mim, depois dessa, ele disse outra. Colocou um sentimento no meu coração. E eu escrevi assim, me curvo à palavra para me levantar sendo palavra. eita. Aí pronto, aí eu dentro da rede. Isso aqui tinha uma marca vermelha. Eu acho que foi isso. Ficou a marca que a Stephanie disse que tinha na minha testa. E eu na rede, com a palavra. Eu me curvo à palavra para me levantar sendo palavra. E como é que você
Se você se curva a uma palavra viva, você levanta a palavra viva. A palavra viva hoje é você. Em nome de Jesus. Fique de pé. Fique de pé. Me curvo a palavra para me levantar sendo palavra. Aleluia! Glória a Deus. Aplauda ao Senhor. Aplauda forte.